Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos querer ficar cada vez mais perto de Deus. Amém. Aleluia. Então vamos ver aqui na palavra o evangelista Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Tudo que pedir no nome de Jesus, Ele atenderá. Tudo que pedir com fé no nome de Jesus, Ele assim fará. Esse nome tem poder, esse nome faz tremer. Levanta o que está morto. Ele curou um cego em Jericó, fez o paralítico andar. Pelo seu poder chamou de volta a vida Lázaro. Para ele não existe o impossível. Ele pode tudo. Deus pode tudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 11, versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. O Senhor Jesus, Ele sempre contava parábolas. Ele queria ensinar. Todos aqueles que estavam ali procuravam Jesus para ouvir a palavra, para ser curado e para ser acolhido, porque Jesus ele não fazia acepção de pessoas, ele acolhia a todos. O pobre, o rico, o doente, o leproso, ele tocava nas pessoas. Jesus nos toca, mas Ele não toca somente espiritualmente, mas também fisicamente. E aí, numa dessas que Jesus estava com seus discípulos, um deles pediu: Senhor, nos ensina a orar. E ele ensinou o Pai Nosso. Então o próprio Deus, o próprio Jesus, que é Deus, orava. Jesus se retirava para orar. Então seus discípulos viam que Jesus fazia isso o tempo todo. E aí os discípulos ficaram interessados e queriam saber: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então Jesus ensinou como que devemos falar com Deus, a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que está onde? No céu. O nome de Deus seja santificado, e venha a nós o vosso reino, o reino de Deus que venha a nós, e que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que Ele nos perdoe, assim como nós também perdoamos aos outros. Perguntaram para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Perdoar sempre. Deus nos perdoa se nós nos arrependermos. E também pedir para que não nos deixeis cair em tentação, que nos livre do mal. Satanás, ele rodeia, procurando a quem possa tragar. Ele fica rodeando. Quando Jó, que era íntegro, fazia tudo que era reto aos olhos de Deus, Satanás só ficou ali de olho, só ficou ali olhando. E aí o anjo de Deus perguntou: o que você está fazendo? Aí eu venho de rodear. Aí eu vivo rodeando aí, procurando a quem Ele pode fazer mal. Então nós pedimos para que Deus nos livre do mal, mas para nós sermos livres do mal temos que estar na presença dEle. Se não estiver na presença de Deus, se não estivermos firmados na palavra de Deus, se não estivermos unidos em Cristo aqui na igreja, em união, oração, ouvindo a palavra, é difícil você estar em comunhão com Deus. Para estar em comunhão com Deus é preciso ter renúncias, e é preciso você estar sempre sendo fiel a Deus, fiel no seu falar, no seu agir, no seu andar, no seu proceder, você ser fiel em tudo. E Jó era fiel em tudo. Jó fazia tudo que era reto aos olhos de Deus. E aí ele falou para Satanás: você está vendo o meu servo Jó ali, como que ele é fiel? E Satanás falou assim: não, ele só é fiel porque ele tem tudo, ele está bem, ele é rico. Só que Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Então ele perdeu tudo, filhos, amigos, perdeu os bens, mas mesmo assim ele continuou sendo fiel a Deus, independente do que ele já tinha perdido. Nós podemos perder tudo, só não podemos perder a presença de Deus em nossas vidas. E foi aí que Satanás caiu. Satanás cai quando a gente é fiel, quando a gente é firme, quando a gente fala, né? A gente fala: não, eu vou na igreja, não, eu sei que está difícil tudo, mas eu vou dar um jeito e vou. A irmã Elisa sempre que pode, ela fala assim: não, eu vou. Nós temos as nossas debilidades, nossas fraquezas, Deus conhece, mas se a gente pode ir para a casa de Deus, temos que fazer o possível para ir. E Satanás fica ali, fazendo com que a pessoa não vá. Ele sempre vai dar um jeito de atrapalhar. Só que quem tem Deus, aquele que tem fé e acredita, sabe que Deus vai nos livrar. E aí Jesus, ele ensinou essa oração para eles. E aí depois ele conta uma parábola. Se você está lá dormindo, né? Falou de uma pessoa aqui. Ele estava dormindo e um amigo dele tinha chegado de viagem, né? Como a irmã cantou lá do
do viajante, né? As pessoas naquela época viajavam e era muito complicado, né? Porque era deserto, era frio à noite, então eles faziam o possível para viajar durante o dia, né? Não tinha as facilidades que nós temos hoje, que tem carro, tem, né, um automóvel, uma moto, né? Era tudo a pé mesmo, ou em cima de um cavalo, de uma mula, né? Então era difícil, aquele calor, e à noite muito frio. E então eles faziam o possível para viajar durante o dia, né? Porque à noite, depois, não tinha hospedaria fácil, não tinha hotel, não tinha alojamento. E então esse amigo que chegou aqui à meia-noite na casa dele. Então ele tinha um amigo que chegou de viagem à meia-noite. E aí o que ele ia fazer? Ele tinha que dar alguma coisa para comer. Aí ele lembrou, falou, eu vou pegar, ver se eu consigo 3 pães com meu amigo. A gente que tem um amigo, nós sabemos que a hora que a gente mais precisa, ele vai dar um jeito e vai nos ajudar. Se ele não pode, ele vai dar um jeito de socorrer. Esse amigo que nós temos aqui, que é um amigo fiel, que está ali para toda hora, é Cristo Jesus. Cristo é o nosso verdadeiro amigo. A irmã deu o testemunho, ela orou, ela pediu, ela pôs nas mãos de Deus. Então a pessoa que trabalhou a vida inteira, ficou ali 30 anos no lugar, e de repente falou assim, olha, não vai dar mais não, a gente vai ter que ir embora, se você quiser ir conosco. E aí o que a gente faz? Entra em desespero, chora, esperneia. Não, a gente vai lá e coloca na presença de Deus. O crente é assim. O crente que tem fé, que acredita, que sabe que Deus sempre faz o melhor, vai ficar tranquilo, não vai se desesperar, não é? Aí o que ela fez? Falou assim, não. Deu a proposta para ela, falou assim, ó, se quiser, pode ir com a gente. Não dá, né? Então tudo que a gente faz aqui, que nós estamos na presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, estamos ouvindo a palavra. Quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente vai pedir orientação para Deus. Nós vamos falar com quem? Com o nosso amigo Jesus e com Deus nosso Pai. É a Ele que a gente vai recorrer. Às vezes você vai falar para quê? Vou falar com a minha mãe, vai adiantar? Vai ficar nervosa, vai ficar apavorada, né? Então, o que a gente faz? Às vezes a gente não conta para ninguém, a gente só vai lá e fala para Deus. É o que aconteceu essa pessoa aqui. Chegou o viajante na casa de um amigo, e esse amigo falou assim, nossa, e agora? Como que eu vou socorrer? O que eu posso fazer? Ele vai lá na casa de um outro amigo para pedir. Então, só que é meia-noite, não é a hora de você ficar pedindo as coisas. Sei lá, amolar um vizinho, ficar lá batendo, né? Já estavam dormindo, né? E aí, ele foi lá e ficou batendo, só que esse amigo já estava deitado e falou assim, não dá, não me importune, agora não dá, eu já estou dormindo, Deus meus filhos, não tem como eu levantar agora. Então antigamente eles moravam numa casa assim que era pequena, um cômodo, né? E ali mesmo eles faziam as refeições, né? Cozinhavam, tinha ali a mesa, só que depois para dormir eles dormiam ali mesmo, dormiam todos juntos, né? Então não é que nem hoje que a maioria das casas tem 2, 3 quartos, né? Então quem é mais, às vezes mais antigo, às vezes não, né, morava numa casa simples, uma casa humilde, também era assim, né? Às vezes tinha o quarto dos pais, mas os irmãos dormiam todos juntos num quarto, às vezes era até 10 ali, todos juntos, né? Então antigamente aqui
também era assim. Então eles não tinham muito espaço. E na hora de dormir, dormia tudo junto. Então se um levantasse, ia acordar os outros. Eles tinham que levantar, às vezes acender uma luz ali, a lamparina, para poder iluminar. Então esse amigo foi lá e ficou lá batendo. Não, mas olha, eu preciso, eu não posso deixar eles na mão. Eu quero que você me ajude. E ele foi ali, de tanto insistir, o amigo dele acabou cedendo. Então quer dizer que se ele não cedeu mais pela amizade, foi mais pela insistência. Ele insistiu tanto, de tanto ele insistir, ele conseguiu. Então, o que nós temos que fazer, o que Jesus quis dizer com isso, que nós temos que pedir a Deus com insistência, orar, clamar, pedir. Temos que ser, muitas vezes até inoportunos com Deus, ir lá para que Deus nos socorra. Então o que a irmã Eliana fez? Ela pediu para Deus, falou assim: olha Deus, eu quero isso. Só que a gente pede, só que a vontade tem que ser de Deus. A gente fala, ai meu Senhor, eu quero isso, e fica ali clamando, orando. Tem gente que faz anos que está pedindo uma coisa e não conseguiu. Então se não conseguiu, por quê? Não é para si. Deus não quer isso para a sua vida. E aí ela não tinha muito tempo, deu um prazo ainda, falou: não, tá bom, você não vai ficar aqui comigo mais, você não quer ir embora, só que então você arruma um outro lugar para você morar. Deu um mês e meio. E parece que é assim, vai passando, você não acha nada, não arruma nada. Só que assim, aquele que crê em Deus, que confia em Deus, não vai se desesperar. Porque a pessoa que tem fé, confiança e crê realmente que Deus sempre vai fazer o melhor, Ele vai fazer o melhor na hora dele. Então, ela pediu: Senhor, eu preciso de uma casa para morar, só que eu também preciso de um emprego. Como que eu vou pagar uma casa se eu não tiver emprego? Preciso de um emprego primeiro. Aí Deus já tocou alguém e ligou para ela. Ela chegou lá para ver como que Deus chegou lá. A pessoa viu ela e falou assim: ai, você, nossa, nem precisa fazer teste. Por quê? Porque Deus já tinha preparado aquele lugar. E ainda depois a pessoa que perguntou onde que iria morar. Então quer dizer, o próprio Deus já ajeitou tudo. Porque Deus, quando Ele faz a obra completa. Deus faz. Ah, nossa, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda. Ele nunca falha, só que Ele faz no tempo certo, do tempo dele. E aí, para ter a obra completa ali, arrumou um emprego que ela não precisou nem fazer o teste, um emprego que ela amou, e ainda uma casa para ela poder morar. Então Deus é maravilhoso, Ele sempre faz o melhor por nós. Por isso que a gente sempre tem que agradecer, sempre ser fiel a Deus em tudo, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, tudo, porque quando a gente precisa, Deus socorre. Deus sempre me socorreu, sempre fez o melhor, muitas vezes por coisas que eu nem esperava. Eu também estava um tempo atrás orando pelo meu filho, porque ele precisava sair da casa onde ele estava e ele não achava. E aí ele achou um apartamento bem mais caro e precisava de fiador. E aí ele desesperado, querendo mudar logo. Eu falei, não, a gente está orando. E Deus arrumou uma casa tão boa que até os
mercado amplo e bem mais barato ainda. Arrumou uma senhorinha lá que é a dona, já conversou com ele, já falou quando precisar, que às vezes ele precisar ir no médico, falou que pode chamar. Então Deus não abandona. Deus não abandona, sempre coloca pessoas para socorrer. E aí esse amigo aqui, ele precisava de pão. Ele falou, nossa, como que eu vou aqui acolher o meu amigo se eu não tenho o que oferecer? E nessa época, além de ser casa pequena, né, de um cômodo só, eles usavam o pão como talher. Então eles não têm talher igual o nosso, né? Eles não usavam. Então, dependendo do lugar lá, eles ainda fazem isso, né? Pegam o próprio pão, eles molham ali numa carne, num molho, e ele come. Daí vai comer com a própria pedaço de pão, já come, né? Então ali ele precisava dos pães também para isso, né? E eles tinham o costume eles faziam, por exemplo, ia fazer a fornada de pão. O pão deles lá, que é sem fermento, é um pão fininho, parecendo mais um biscoito. Então eles faziam um lugar aberto, e quando fazia, ficava aquele cheiro, né? Então tem padaria, mercado perto da minha casa, sempre sente o cheiro de pão, né? Então quando está fazendo, sente aquele cheiro. Então, aí você sabe quem fez, né? Então estavam todos ali que usavam o mesmo local ali, a comunidade. Então, você tem um amigo e você precisa de alguma coisa. Aí você vai pedir para aquele outro, sabendo que ele tem. Então ele foi lá pedir. E esse amigo, né, emprestou. Ele falou assim: me empresta 3 pães. Né? Então ali, no caso, né, só 2, né, às vezes já dava certo. Mas como se ele for comer junto ali, então é melhor sobrar do que faltar. Então ele pediu. De tanto ele pedir, ele insistiu, que o amigo acabou levantando e foi lá e ofereceu. Então nós temos que ser assim com Deus. Nós temos que pedir, né? Qual que é a importância daquilo que você está pedindo para Deus? Às vezes você está pedindo uma coisa que também não faz sentido, né? Tem gente que ora por uma coisa, porque já foi até falado aqui, já foi pregado, que tem oração contrária. Então a pessoa vai pedir uma coisa para prejudicar a outra. Deus não faz isso. Deus só vai dar aquilo mesmo que for melhor para você. Deus sempre faz o melhor para nós. Então a irmã, o que ela fez? Ela orou, ela pediu. E aí Deus atendeu o pedido dela, porque era uma necessidade dela e que Deus também se agradava daquilo. Então, o que Deus faz? Não deixou faltar nada para ela. Você tendo emprego, você tem o alimento. Você vai ter sua casa para você morar. Você vai ter o que você precisa para a sua sobrevivência. Só que o que nós precisamos, em primeiro lugar, ter para a nossa sobrevivência é a presença de Deus em nossas vidas. Isso que é mais importante. E quando aqui a gente pede, muitas vezes vamos receber. Aí o que Jesus falou: pedir e dar-se-vos-á. Então, se você pedir, Deus vai te dar. Se você bater, vai abrir a porta. Agora, se chegou lá, ele queria pedir, mas às vezes tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de pedir, fica ali, prefere às vezes morrer, passar fome, mas não pede. Então, se esse amigo não tivesse coragem de pedir, chega lá e bater, então você vai bater na porta, vai abrir. E aí Deus vai te dar. Deus espera que você peça. Fala, mas Deus não sabe tudo? Sabe. Deus sabe tudo. Por Ele saber tudo, Ele quer que você peça. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós dependemos
dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Sem Ele não somos nada. A irmã Elisa sempre fala que ela, às vezes ela está com dificuldade, está deitada, daí ela pede: ai meu Deus, por favor. E Ele vai lá e ajuda ela e socorre a hora que ela mais precisa. Porque muitas vezes tem gente que fica esperando do homem o socorro. Não podemos esperar nada. Nós temos que esperar somente em Deus. Amém. Ana, ela era casada com Elcana e ele já tinha uma esposa, já tinha filhos com essa outra esposa, Penina. Só que essa Penina aí ficava atormentando a Ana. Falava: você não tem filha, você não tem, ficava ali. Então Ana ficava chateada. Aí o que ela fez? Ela orou, ela ficou orando, pedindo a Deus um filho. Ela pediu, ela orou. Aí quando eles foram lá para Jerusalém para fazer quando eles iam na Páscoa, eles vinham fazer as ofertas, né, oferecer lá as ofertas. Ela foi lá orar. Ana foi orar e ajoelhada ali pedindo. E o sacerdote, ele viu que ela estava ali falando, mas não ouvia que ela estava falando, que ela só mexia os lábios. Então ele pensou que ela estivesse bêbada. Falou assim: ah, mas você já está bêbada? Ela: não, meu senhor, não estou bêbada. É só um coração aflito. E aí ele falou: que Deus te conceda o que você está pedindo. Que Deus ouça a sua oração. Foi quando ela teve um filho que se chamou Samuel. Samuel foi resposta de oração, que ela pediu, orou, clamou. E ela ainda dedicou, falou assim: se ela tivesse um filho, ela daria para Deus, para que fosse dado a Deus. E ele se tornou o profeta Samuel, o que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. E depois dessa bênção que ela teve, que ela pediu o filho não para ela só queria apenas gerar, ter um filho, mas ela iria dar para Deus. E com essa atitude dela, Deus deu mais filhos para ela, mais 5, 7. Então, depois dessa, uma pessoa que não podia ter nada, e o único filho que ela teve, que ela pediu a Deus, ofereceu para Deus, ele foi lá e abençoou ela com mais 7 depois. Deus é maravilhoso, Ele faz o impossível. O possível ela fez, ela orou, ela pediu, clamou, e Deus atendeu. E esse pedido dela foi para a honra e glória de Deus, que foi para honrar a Deus. A viúva também tinha uma viúva que ela era insistente, ela ia lá no juiz, ficava pedindo que ele visse a causa dela. Ele ia lá sempre, né? Ela ia, mas ele não queria saber. Só que chegou uma hora que ele falou assim: ah, não vou atender logo essa mulher aqui, porque já está me perturbando. Ele foi lá, atendeu. E era um homem que não temia a Deus. Então, quando Deus é com você, a outra pessoa que quer te prejudicar não vai ter vez, vai cair, em nome de Jesus. E aí essa mulher aqui, essa viúva conseguiu, né? Então aí Jesus ainda depois disse, falou assim: será que quando Jesus voltar ainda vai haver fé na terra? Vocês estão aqui, vocês têm fé, vocês acreditam, vocês creem em Deus, já aceitou a Cristo? Porque se você tiver fé e acreditar, se você aceitar Cristo Jesus, se você crer, já está
salvo. Se não crer, já está condenado. E aí, Jesus, Ele mesmo disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai. Aquele que busca, encontra. Então a gente tem que procurar a presença de Deus, procurar estar sempre com Deus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe. Então esse amigo aqui, ele foi lá, bateu a porta, ele pediu o pão, ele recebeu. Quem pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual que é o pai de entre vós, que seu filho pedir pão, vai dar uma pedra? Quem é pai, quem é mãe, quando o filho era pequeno, pedia alguma coisa, dependendo do que fosse, você ia dar. Está pedindo pão, você vai dar um pão, você vai dar uma pedra. Vai pedir um ovo, você vai dar escorpião. Então, se o nosso Deus, que é Pai amoroso, você acha que Ele não vai dar aquilo que nós precisamos, que nós pedimos? Se o homem que é mau, ele dá coisas boas para os seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo de Deus. O que Deus está falando aqui? O que Jesus quis dizer com isso daqui? O que nós temos que pedir? A nossa oração é para pedir a plenitude do Espírito Santo de Deus. Aquele que pede o Espírito Santo de Deus em sua vida, Deus vai dar. Aquele que pede que o Espírito Santo de Deus faça parte da sua vida, Deus vai dar. Porque o que de melhor e maior que você vai ter na sua vida é isso daí, o Espírito Santo de Deus. É isso que é importante para nós, o que Deus quis dizer aqui. A hora que ele veio aqui, meia-noite é um horário assim que para os hebreus foi a hora que a morte passou lá e matou os primogênitos no Egito. Aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais, nas portas, esses foram salvos. Deus libertou eles da escravidão. O noivo, as 10 virgens que esperavam o noivo, as prudentes e as insanas, as tolas, umas estavam com a lamparina acesa e outras com a lamparina apagada. O noivo chegou e as que estavam com as lamparinas acesas foram. Nós somos a noiva, somos a igreja, à espera do noivo que é Cristo Jesus. E aqueles que não estão com as lamparinas acesas, que não estão aguardando a vida do Cristo, vão ser pegos de surpresa. Porque preferem fazer outras coisas do mundo, seguir as coisas do mundo, do que ter aqui a presença de Deus na sua vida. Ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos de Deus. Como é maravilhoso poder sentir a presença de Deus. Oh Deus maravilhoso, a bondade de Deus é tão grande sobre nós. Ele nos ama e Ele quer que nós estejamos prontos para a sua vida. Jesus disse
que não nos deixaria sós. Ele está aqui conosco, Ele não nos deixou só. Ele subiu aos céus, Ele foi, mas Ele enviou o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. Então antes, o Espírito Santo, ele ia só sobre alguns. Só que depois que Jesus Cristo veio para nos salvar, Ele enviou o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que querem receber. Nós temos que querer, ansiar pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E Jesus nos ensina a gente ter resposta nas orações, que Deus te ouve. Deus ouve sim. Tem gente que pensa assim: ah, não vou pedir não, Deus acho que não vai me ouvir, não tem tanta importância. Deus te ouve sim. Você é muito importante para Deus. Jesus te ama. Ele quer te ver feliz. Ele quer que você o procure. Daniel, ele sempre estava na presença de Deus, orando 3 vezes por dia. E ele estava num propósito de oração durante 21 dias. Aí teve um dia que um anjo apareceu para ele e falou: Deus te ouviu desde o primeiro dia que você começou a orar. Então tem gente que às vezes aí que está orando, pensa assim: nossa, acho que Deus não está ouvindo, porque Deus não está respondendo, Deus não está falando nada, Deus não está mostrando nada. Isso não quer dizer que Ele não está ouvindo. Deus está te preparando, Deus está te forjando para que você receba a vitória na sua vida. Amém. Deus está te amadurecendo. Vamos ter lutas, vamos ter aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e você também vai vencer. Sozinho a gente não pode, sozinho não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tem gente que quer fazer ali na força do braço. Não, deixa que eu vou lá, eu faço isso, não faz nada, e ainda acho que atrapalha. Em vez de ajudar, atrapalha. Mas a gente tendo Deus, tendo Jesus como nosso advogado, o nosso justificador, Deus vai estar ali. Quando eu passei por uma prova grande mesmo, grande, que parecia impossível de eu solucionar, eu mesmo realmente era impossível. Alguém me processando por uma coisa que eu não fiz, eu sendo inocente, e o tempo passando, e por causa dessa tribulação que eu estava passando, eu poderia ser até presa injustamente. Só que Deus lá de cima, Ele veio e sabe de tudo, Ele viu tudo, Ele sabe de tudo. Ele conhece não só o que eu faço, o que eu fiz, mas Ele conhece também o que a outra pessoa estava fazendo, o que Ele fez e o que estava nos pensamentos dele. E Deus esteve comigo todo o tempo, e Ele me deu vitória. Amém. Que eu esperava que a vitória seria do advogado. O advogado ia lá e entrava com uma ação ali, mas o advogado perdeu a ação 2 vezes. Então, é porque Deus estava nessa situação. O pastor falou: isso que você está passando, Deus é contigo, você vai ter vitória, você vai conseguir. Porque para passar, deu 10 meses ali aquela situação, tendo que ir até na delegacia depor, falando que eu abandonei, sendo processado por uma coisa que eu não fiz, e o advogado ali perdendo a
o prazo, não mandou, depois era para mandar de novo, não mandou de novo. Aí eu paguei, aí ele teve que devolver o dinheiro. Por quê? Porque ele não fez no prazo, porque ele errou. Só que isso foi permissão de Deus, para que Deus fosse glorificado. Deus é glorificado. Deus foi glorificado nessa situação. Ele me livrou da boca de Satanás. Satanás queria me derrubar, Satanás queria me envergonhar, mas ele não conseguiu, não. Ele que foi envergonhado. Então, essa coisa da gente ficar só pedindo coisas, né? As pessoas acham assim: vou pedir isso, pedir aquilo, pede um carro, pede dinheiro, pede, né? Pedir um emprego, tudo bem, a gente precisa, a pessoa tem que ter o dinheiro para sobreviver, né? Pedir uma casa para morar, mas tem gente que pede coisas assim, sem importância. O mais importante que nós temos que fazer é pedir que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Porque você tendo o Espírito Santo de Deus, aí você vai ter tudo. Tendo o Espírito Santo de Deus, você vai ter tudo. Você vai ter paz, você vai ter vida, você vai ter alegria, você vai ter saúde. Então não é uma coisa material que vai te deixar feliz. Tem gente que fala assim: bom, meu sonho é ter uma mansão, um carrão. Então não é isso que é a felicidade de uma pessoa. A felicidade de uma pessoa, principalmente do crente, é querer ser pleno e cheio do Espírito Santo de Deus. Se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ter tudo. Aí você não vai querer outras coisas, porque para você não faz sentido mais. Eu participei de coisas do mundo, participava, eu era idólatra, né? Também beijava santo, ia no carnaval, gostava de participar, né? E procissão, essas coisas aí. Graças a Deus agora eu não estou indo mais, porque Deus me libertou daquilo, porque eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Eu também já participei de coisas de terreiro de macumba, ia lá pedir as coisas para ser curada, para fazer pedido de coisas. Então tudo isso, né, eu fazia porque eu achava que era certo. Só que, graças a Deus, eu não estou indo mais e aceitei Jesus como o único Salvador, e aquilo lá para mim já não tem mais importância, porque o que importa para mim é estar na presença de Deus. Jesus é meu único Salvador. É Ele que faz parte da minha vida hoje. Quando você precisa de alguma coisa, você vai pedir para quem? Para Deus, para Jesus, o Espírito Santo de Deus. É para esse que você tem que pedir, porque outros deuses não existem. A pessoa vai, né, quem fala, vai rezar para um santo de pau, de pedra, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Aquilo lá não é nada. Um pedaço de pau não tem nada. Aquilo ali é uma coisa que não existe. Aí inventam nomes, falando que faz milagre. Não existe isso. O único que faz milagre, que opera milagre em nossas vidas, é Deus, é Cristo Jesus. Jesus esteve aqui. Deus enviou o seu único Filho para que estivesse aqui no meio de nós e nos salvasse. E Ele mesmo se fez maldito lá naquela cruz e morreu por nós para nos salvar. Então é só Ele que nós temos que adorar, é só Ele que é o nosso único intercessor. É a Ele que nós temos que pedir quando precisamos.
homem aqui, esse amigo importuno, ele ficou importunando ali, ele teve uma perseverança. Nós temos que ter perseverança, fé e acreditar que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos. Não é que nós queremos, não. Fala, eu quero isso, eu quero aquilo. Muitas vezes pedimos. Jesus disse, as pessoas pedem por motivos errados, por coisas erradas, por isso não recebem. Então temos que saber pedir, saber o que pedir. E no momento mesmo, o que nós temos que pedir é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar.